Obrigado. A gente está discutindo uma questão importante, né, que é o direcionamento, então, de uma área do município em prol da construção de um projeto habitacional do governo federal. E que bom, vereador Renato, que a gente viveu para ter retomado uma política habitacional efetiva, né? Em Caxias, as pessoas até se confundem, porque tem vários programas habitacionais nesse momento sendo tocados. E aqui quero fazer um destaque e parabenizar a atuação do secretário da Habitação, nosso colega vereador Wagner Petrini, que corre, que vai atrás e que tem, né, entregado projetos que garantem que essas políticas efetivamente aconteçam. Nós temos, então, a construção desse conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que vai ser lá na região de São Genaro, aí no Reolon, né? Nós temos o projeto do governo do estado, de 200 e poucas moradias, eu acho, o recurso que veio, que é lá para o Campos da Serra, e a informação e o compromisso do prefeito Adiló e do secretário Wagner Petrini para a aquisição, vereador Velocino Ex, de uma área bem significativa lá no Jardim Oriental, para alocar todas as pessoas que estão em aluguel social, que foram removidas, e são várias. Temos pessoas 3 anos em aluguel social, né? E isso em face também da gente não ter conseguido escoar essa necessidade, essa demanda com as políticas habitacionais. Então, que bom que o governo federal está olhando para a nossa região, mas aqui eu fico pensando, vereador Rafael Bueno, o senhor que conhece tão bem ali o Beco, né? A região ali no entorno do São Genaro. Nós já temos Rota Nova ali. Foi construído a escola de São Genaro, que já está lotada. Nós temos o Machado de Assis, lotado. Nós temos a UBS do Reolon, que é uma ótima UBS, mas que já trabalha no limite. Aí vocês imaginem, ali no São Genaro, do lado do Beco, nós vamos ter mais 440? 440 moradias. A quantas pessoas? 3 por família, na média? Um pouco mais, um pouco menos? Pois é. Tem que ampliar o São Genaro, o Machado de Assis e a UBS também. Escola de Educação Infantil tem uma. Então, veja, lá no Reolon, para falar só desse exemplo, que estava relativamente organizado na oferta do serviço público, já vai começar a quebrar no sentido de ter muita demanda. Estou citando esse exemplo. Lá no Campos da Serra, que vai ter o projeto do governo do estado, não tem escola, a UBS já é pequena, a de educação infantil começou pequena. Então, acho que é uma outra discussão que a gente tem que pensar de política habitacional e que venham esses recursos e que venham esses projetos, mas não adianta criar conjunto residencial e as pessoas não terem estrutura. Quando eu penso no Minha Casa Minha Vida, no PAR, né, nos pares, o PAR do Bom Pastor, o PAR do Nossa Senhora do Rosário e tantos outros. Então, vamos em busca de recurso, mas aí o município vai precisar fazer a sua parte, daquilo que lhe compete, que é fazer escola. Quando eu passo ali no Bom Pastor, no Par do Bom Pastor, naqueles pares, né, no plural, que tem ali no início da Estrada do Imigrante, antes de chegar no Jardim Oriental, entre a esquerda, né, quem vai para a Terceira Légua, tem um monte de residencial, não tem uma área de prática de esporte e lazer. Lotou o senador Teotônio ali a escola, não tem UBS, aí não adianta só fazer, né, só fazer isso e o povo não ter esses outros equipamentos. Isso é a parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Lucas Carinhato. Na verdade, nós, em um momento, fazendo junto com servidores, arquitetos, engenheiros da Secretaria da Habitação, chegamos a uma conclusão que Caxias do Sul, hoje, implementar empreendimentos acima de 250 unidades, onde os serviços de escola, UBS, não esteja ao seu entorno, faz com que aconteça a situação infeliz que acontece hoje no Campos da Serra. Infeliz no sentido figurado. Parabéns e felicidade para as pessoas que estão tendo oportunidade de moradia, mas ao mesmo tempo não garantem aquelas famílias, aquelas pessoas que ali residem, ter os serviços como elas de fato merecem. Obrigado, vereador. E para concluir, nós estamos falando de Minha Casa Minha Vida, líder de governo. Minha Casa Minha Vida tem isenção do ITBI. Os arrendatários, quando acabam de pagar, ganham a sua escritura e não pagam. Os pares
não tem isenção de TBI. Nós temos audiência pública, conversamos com o secretário Dornelles. Então, quando tu acaba de pagar aos 15 anos, tu vai pagar 2% de TBI como qualquer pessoa que tenha uma casa no bairro nobre. Então, é uma outra discussão que tem a ver com habitação, com uma renúncia, né, bem pequenininha, mas que auxiliaria a resolver um monte de arrendatário que pagou e não tem dinheiro agora para transferir o seu nome. No momento oportuno, voto sim, logicamente. Obrigado. Obrigado.